A morte, ela estava viva. Não existe nada mais vivo que a própria morte. Quando você passa pela experiência da morte, você tem um diálogo com a finitude. Você conversa com o fim. Eu falo que foram os dias mais ricos da minha vida, foram os 28 dias que eu passei no hospital entre a vida e a morte. Porque eu dialoguei com a morte. A morte é viva. E o diálogo com ela, você não sai do mesmo jeito. Então, assim, é engraçado você perguntar isso, né? Você teve medo de morrer. O sentimento não é medo. O sentimento é de entender a sua finitude, e aí você entende que é muito mais em relação ao outro que em relação a você mesmo. Eu tive medo dos meus filhos ficarem sem mãe, eu tive medo da minha mãe sofrer muito, tanto que eu não conseguia, eu fiquei com um celular, mas eu não conseguia falar nem com a minha mãe, nem com os meus filhos. Com as outras pessoas eu conseguia. Você conversava. Eu falava, se eu conversar com eles, eu vou acabar de perder o ar aqui e vou morrer. Porque isso sim me angustiava, imaginar que eles fossem ficar sem a minha presença. Mas quando você tá nesse lugar, e aí eu até imagino que a morte deve ser uma experiência confortante para quem está passando, que quando você está nesse lugar, a última coisa que você sente é pavor. Você tem um diálogo. Você lembra dessas reflexões, dessas conversas? Lembro profundamente. E você chegou a barganhar com a morte, tipo, não, dá mais um pouquinho aqui. Eu barganhei com a... Eu não barganhei com a morte por mim. Assim, nos 20 dias que eu estava lá na UTI, aquilo pra mim estava muito tranquilo. E eu fui chegando a um estado de exaustão, que o Fábio também acho que passou muito por isso. Aquilo que o Gilberto Gil falou pra Preta. Não quer mais. Tipo, não, se entregar, pode levar. Não, a partir de agora eu quero ir. Não quero continuar mais aqui. A exaustão, você usou a palavra correta. Eu cheguei nesse momento. No 20º dia, eu falei pro meu marido, eu não vou lutar mais, eu estou exausta. E aí ele foi em casa tomar banho e trouxe uma carta da minha filha. E na carta ela dizia, mamãe, porque eu tinha dado pra ela um Pequeno Príncipe e uma raposa, pouco antes de adoecer, grande. E aí ela mandou a raposa e mandou uma cartinha. O Pequeno Príncipe está morrendo de saudade da raposa. Por favor, volte pra casa. E aí, isso pra mim, nesse momento, eu barganhei com a morte. Eu falei, mãe é uma entidade muito importante dentro do núcleo familiar. Ninguém merece perder uma mãe com 13 anos. Aí sim, não por mim, verdadeiramente por ela eu barganhei. Eu falei, eu preciso ficar, porque essa menina ainda precisa ter experiências mais importantes com a maternidade. Mãe é muito bom pra ir embora cedo.